Olá, muito boa tarde, 18 horas e 39 minutos dessa segunda-feira, 14 de novembro de 2017. 16, só um pouquinho, calma lá. Na verdade, assim, a gente estava pensando, o que vai acontecer nesse feriadão aqui? O Fernando Rondebusch foi para a praia, foi descansar, não se sabe em qual país, a praia onde ele foi, mas ele está na praia, e aí pediu que eu substituísse ele aqui nesse momento, para estar com vocês, que é uma grande alegria, porque faz dias que eu não venho nas segundas-feiras aqui. Aí fiz um convite especial ao Ivan, deputado Tarcísio, Carlos Fink, dizendo, nesta segunda será comigo, com esse que vos fala. E trouxe meu pastor para me segurar aqui no meio dessas feras, né? Quanta pastor humildade, Barreto, para... Ô, Fink, mas é que é muita gente boa aqui, né? Daí o pastor Barreto disse, não, calma, meu filho, calma, tá tudo certo. Então, 2016 ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, e aí para o mundo inteiro através da internet, nesse feriadão não para nós, né? Estamos aqui trabalhando, mas a cidade de Novo Hamburgo hoje que está com um ritmo muito desacelerado, né? Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, todo mundo tranquilo, nesse Porto Alegre num ritmo muito diminuto, coisa boa vai chegando no final de ano e as pessoas vão desacelerando, é isso mesmo, Ivan? Muito boa noite. Isso mesmo, boa noite, desacelerando, né? Alguns acelerando. Tu está fazendo o que aqui? Porque tu não está de férias, Ivan. Pois é, infelizmente eu passei o feriadão todo fazendo treinamento do pessoal, os americanos da SWAT que tiveram aí, sábado, domingo, e hoje é feriado. Não é a SWAT do Inter aquela? Não. É a SWAT de verdade. Aquela SWAT faliu, infelizmente, parece que saiu. Aquela não prosperou, parece que não funcionou. Mas não tive muita folga, não. Estou tendo só hoje e amanhã de folga, aí, que vai ser meu fim de semana, e depois, quarta, já começa a luta de novo. Que tipo de técnicas tu pode contar para nós aí que tu aprendeu aí nesse fim de semana, treinou nesse fim de semana? Não são técnicas investigativas, são técnicas que as células da SWAT utilizam em Dallas, em Utah, em Las Vegas, sobre dominar um ambiente, né? Um ambiente hostil. Seja com tomada de refém, né, alguém que é sequestrado, que é dominado, que é mantido sob uma arma, seja alguém armado dentro de casa, algum foragido, a forma de se abordar, de se buscar com a mínima letalidade, mas porém com muita agressividade. Agressividade não é agressividade de surrar, bater, matar, não. Agressividade é com muita força, com muita, vamos dizer assim, uma invasão, com bombas de gás, com bombas de luz, com forças físicas. Para cegar ou é para dar um efeito moral? É um efeito moral, né? Na realidade, quando uma equipe, uma célula de uma força especial, ela invade um ambiente, ao mesmo tempo que ela está invadindo, a outra parte da célula está largando bombas de efeito moral dentro da residência ou do lugar, que é para que a pessoa que é o tomador do refém, ou é a pessoa que está ali para ser capturada, até o cérebro dela concatenar essas informações todas, o que está acontecendo, onde é que estão invadindo, são 30 segundos. E nesses 30 segundos a gente é obrigado a chegar até a fonte de risco e fazer a extração desse indivíduo, tentando preservar o máximo possível a vida dele, mas em primeiro lugar a vida dos policiais. Maravilha, maravilha. Pastor Barreto, e aí sem rolamento esse fim de semana, pastor? Rolamento, essas coisas, tudo que o Ivan estava dando lá, foi mais tranquilo. O Ivan teve mais sorte do que eu, né, Rodrigo? Porque em 1977, quando eu entrei na polícia, eu não tinha treinamento de SWAT nenhuma. O meu treinamento de SWAT era no meio das pedras. Lá nem colete à prova de bala, né? Nem colete à prova de bala. O meu treinamento na SWAT era no meio das pedras. Pelo mesmo. Era no pelo, lá em Sobradinha. Lá não tinha nada, né, Rodrigo?
O Ivan tem uma equipe trabalhando na investigação, quase que, não sei quantos são, mas é um grande número. Lá era eu e mais eu. Eu fazia todo o serviço. Não, mas daí ela é chefe, pelo menos. Eu era chefe de mim mesmo. Também. Não, mas se o cara ser chefe já é uma coisa, né? Mas a minha alegria de estar nessa noite, nesse programa, no meio de feras, né? No meio de feras, e eu, um cisne, né? Você sabe que quando John Haas, mataram ele queimado na Santa Inquisição, ele disse, olha, vocês estão matando um pato, mas vem vindo aí um cisne e esse vocês não vão poder matar. Falando, então, do nosso precursor da Igreja Luterana, Martim Lutero, que revolucionou o Evangelho, trazendo coisas incríveis que hoje nos acompanha até o dia de hoje. Eu hoje, quando eu convidei o pastor para estar com a gente, eu disse assim, pastor, vamos lá hoje, tá bom, só tem cobra. Depois eu fiquei pensando no sentido bíblico de cobra, eu disse, não, quis dizer no bom sentido. Daí tentei me explicar, mas não adiantou, né? Mas só entendeu. Não, pois é, que não foi, Fink, cobra no melhor sentido da palavra. Feras, eu quis dizer assim, ó, só tem gente cascuda aqui no meio desse povo aqui. Muito boa noite. Boa noite. Mas eu estou achando assim que houve uma preparação psicológica que antecedeu ao programa, né? O nosso âncora já começou a dizer que, com toda a humildade, que ele estava aqui e tal, não usava nada disso, né? Que todos nós conhecemos. O telespectador conhece o Rodrigo, também sabe das suas qualidades, das suas virtudes. Então, não precisava estar nesse grau de humildade. Mas sou aprendiz aqui no meio dessa turma. Enfim. Agora o pastor vem dizer que é um cisne. Não, então fica... Fique, nós vamos dizer que nós somos beija-flores. Pois é, eu acho que eu estava pensando qual os colibris. aonde que eu vou me encaixar aí. Que maravilha. Então tá, boa noite, um prazer estar aqui com esses amigos aqui nessa bancada hoje à noite, com a ausência de duas pessoas que geralmente estão no programa, que é a professora Pâmela e o Fernando Rodenbusch, que deve estar na praia, parece. E o Fernando Marco, né? E o Fernando Marco, Deve estar na praia. O Fernando Marco está de férias. Também. Ele disse que umas águas termais. Eu fiquei pensando em que continente seriam essas águas termais. Não esperou para janeiro tirar férias? O Fernando Marco tira férias várias vezes ao ano. Pois Mas, é. Então tá, beleza. Tá bem, então com certeza vamos ter hoje um grande programa. Já começou bem, né? Muito bem, obrigado. Deputado Tarcísio Zimmermann, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a essa bancada. Obrigado, a então. Sua bancada, segunda-feira é mais do senhor do que minha a agora, única, né? A única questão é que nós não vamos cantar aqui que nem beija-flor. Tá? Amém. Então mas então é uma alegria voltar aqui e vamos fazer um bom debate. Eu, na verdade, eu tô louco para fazer um debatezinho sobre esse episódio do Trump lá nos Estados Unidos. Opa. Como é que nós chegamos a esse ponto? O senhor sabe, né, que eu fiquei pensando... Está no ponto aí, Vanderlei? Eu fiquei pensando como é que teria sido o fim de semana desse pessoal se tivesse de feriadão, né? E aí eu fui buscar na internet, ver se tinha algum post, alguma coisa lá, mostrando-se... O que a gente tem ali? Pastor Barreto. Olha que maravilha, mas não é de agora, pastor. Pregando, evangelizando, aqui casando um jovem casal de... O senhor sabe que de tanta coisa que eu fiz, já são 38 anos que eu trabalho para Cristo, de tanta coisa que eu fiz, aparecem essas coisas aí, orando pelos enfermos. Quer dizer, quando o senhor está o seu fim de semana é isso? O meu fim de semana é isso. Quando eu me formei em Direito em 96 na Unisc, e eu poderia, depois de aposentado, estar trabalhando no escritório de advocacia, mas eu preferi trabalhar para Jesus, que é muito mais compensador, né? Não muito mais rentável. Não, eu acho que não é mais rentável, não é. Financeiramente, não. Não, eu até digo assim, Rodrigo, que hoje, por exemplo, eu morar em Novo Hamburgo, que é uma cidade essencialmente de alemães, né? Veja, um negro botar um escritório aí, não ia levar 10 anos para progredir, né? Então eu preferi trabalhar para Jesus, que eu não preciso de nada disso. Né? Tá bem. O que mais a gente tem aí, pastor? Mas isso aí, agora é o fim de semana que a gente estava pensando.
Na beira da praia. Isso aí lá no Perequê. Bem tranquilo. Mas não foi agora esse fim de semana, não. Feriadão foi, agora, não. Não, foi... Mas poderia ser, né? Já faz 2 anos. Já Podia faz 2 ser, anos. né? Tranquilamente. E sabe o que eu estava falando hoje? Quando a igreja, quando eles constituíram a igreja, antigamente não podia nada, né? Não podia nada. Era a igreja do não podia. Não podia usar bermuda, não podia usar... a mulher não podia usar roupa de homem, não podia nada. Era a igreja do não podia. E isto afastou muitas pessoas de dentro da igreja. Muitas pessoas de dentro da igreja. Porque quando Jesus foi levado para a morte, o Caifás fez uma pergunta para ele. Ele perguntou, primeiro, quem são os teus discípulos? A primeira pergunta que Caifás fez. E depois, qual é a tua doutrina? Você sabe, o Tarcísio sabe, todo partido tem uma doutrina. Todo partido tem uma doutrina. A igreja também tem a doutrina bíblica. Só que não pregavam doutrina bíblica. A gente teve liberdade de pegar essa foto, porque ela estava pública lá no Facebook do senhor, tá? Eu nunca me escondi, né? Nunca me escondi. Sim, mano, que coisa gostosa poder curtir uma praia. A gente tem mais um fim de semana dos nossos convidados aqui, Vanderlei. Olha ali. E essa pequena aí, Fink? Aniversário da neta, né? Lira. Aniversário da Lira, né? Quando ela, filha do Gustavo? Filha do Gustavo. Eu vejo eles quando ele leva para a escolinha, que elas vão na mesma escolinha lá. Minha filha dele, E eu vejo ele levando ela lá. Enquanto ela passou o final de semana na casa do Quando vô. tu pode babar, é isso aí mesmo. Mas claro. Sempre possível. Os netos, a gente faz aquilo que não pôde fazer para os filhos, né? Tá bem. E a próxima que a gente tem aí? Quando tu tiver a tua neta, vai ver. O que é isso, Fink? Isso é meu hobby. É plantar flores em casa. São hortênsias. Tu que cuida do teu... Eu que cuido. Olha, minhas hortênsias amarelas. Esse ano foi assim um ano espetacular das hortênsias. Das orquídeas. Cada vez mais das orquídeas. cedo, né? Esse ano foi cedo. E elas sempre elas florescem de acordo com o mês. Né? Esse mês agora é das amarelas. Depois que vem outras cores, a branca, a rosa, a azul, enfim. Eu tenho todas as cores, eu devo ter mais de 100 orquídeas. Então, fim de semana é isso aí. Cuidar da casa, do jardim também, dos meus cachorros. Eu gosto de ficar em casa, gosto bem. muito. Receber os amigos, tomar um vinho, fazer uma Tem mais comida. foto aí, Vanderlei? Gosto de cozinhar. Olha só. Aliás, as duas fotos que a gente tem do deputado Tarcísio, as duas fotos é fazendo coisa para comer. Eu não estou entendendo que tipo de Então vou te contar que a receita aí, como é que o senhor é magro desse jeito aí, deputado? Passa para a próxima. Abrindo massa. Olha aí. Para fazer lasanha, deputado. Não, é que assim, com a família, todo mundo já unido assim na mesa. Esse final de semana, na verdade, eu fiz o almoço dos jovens que estão ocupando o Cefet aqui de Sapucaia do Sul. Então, aqui no sábado eu preparei as massas para as lasanhas, para massa com carne e tal, que eu fiz no domingo. Então é política. Essa massa é política, é isso? Não, ela é de farinha, ovos e... mas eu fiz o almoço para cerca de 40... Mas tu põe a mão na massa mesmo. Cerca de 40 jovens no domingo e aquela outra, na verdade, a primeira Guilherme, foto... Né? Esse é o Matheus. É o Matheus. O Matheus me ajudou também a fazer. A primeira foto, na verdade, essa aqui é aquela ameixa que a gente encontra essa ameixinha amarela, eu colhi e fiz uma ameixa cascão. Aquilo ali é ameixa cascão. Muito bem. Eu quero dizer para o senhor, assim, muito tranquilamente, sem medo, o não eu já tenho, né? Vamos para o sim agora. Fim de semana, feriado, eu tô aí, tá, deputado? Qualquer coisa. Ah, sim, pro almoço. Não, o almoço amanhã é um problema. Eu sou um cozinheiro de poucas... A janta hoje está sendo um problema. De poucas alternativas, assim, mas eu lasanha acerto já bastante bem o tempero. Tem mais foto aí, Vanderlei? Vamos lá, então. Olha ali. Essa é minha princesa. Agora, isso também quer dizer que eu não tenho neto. Pois é, o senhor já pediu aqui, o senhor já pediu de público aqui, né? Me deem um neto. Parabéns a quem tem neto. O senhor já disse de público, eu quero um neto. O pastor tem um neto. Neto tem uma. E vários filhos e netas. Filhas e netas é um monte. Eu tenho um neto e 5 Olha netas. só. 5 netos. E filhas? Filhas, 6 filhos. Ué. Mas só com 50 anos o senhor tem tudo isso, pastor? 50 anos ficou bem atrás. Ô, Ivan, quem é essa, Ivan? Essa é a Maitê, essa é minha princesa, minha filha. Sua princesinha. Já está mais grandinha que aqui, né? Tá, vai fazer 2 anos em janeiro Olha agora. aí, que
O que mais a gente tem do... Olha ali. Ai, foi Ô, buscar Ivan, lá da na verdade, tu é campanha. o 007, que história é essa? Pois é, eu não sei por que esse número aí foi escolhido por minha campanha, né? Na verdade, tu acabou de falar que estava em treinamento no fim de semana, enquanto está todo mundo aí descansando. Então aí, é o nosso 007. Vamos lá. Tá tudo certo. Volta para nós aqui, Vanderlei. Vamos lá, vamos falar de política internacional, deputado Tarcísio. Essa é a pauta? Não, na verdade, é uma sugestão. A gente já falou um pouco sobre isso na última quarta-feira, mas eu adoraria ter a opinião dos senhores sobre esse tema. Porque, de certa forma, isso influi diretamente o nosso Vale dos Sinos aqui, né? Seja através da economia, de uma geoeconomia, né, da geopolítica que provoca, assim como o nosso calçado, as barreiras que a gente vai ter na sequência, ou o tipo de benefício que a gente possa ter de um governo que eu não sei se vai ser mais liberal ou menos liberal, né? Talvez seja mais liberal do que os democratas, isso beneficia a nossa economia regional aqui, ou não dá para a gente ter nenhuma expectativa positiva, deputado Tarcísio? Na verdade, eu acho que até esse aspecto é muito difícil de analisar, porque o Trump ele foi um candidato de pouca plataforma, né? Ele foi um candidato de muitas falas, assim, vamos dizer assim, falas superlativas, né? E todo mundo conhece a história dele, vamos dizer assim, de cultivar um preconceito contra os imigrantes, né, de cultivar uma homofobia, de cultivar, enfim, um machismo extremado. Então, isso é o que a gente mais percebe. Mas, evidentemente, eu acho que o mais importante, eu acho que nós vamos ter muitas análises, porque os Estados Unidos, apesar de ser um país em decadência, os Estados Unidos já não são mais a mesma potência que foram no passado, ainda continuam sendo o país mais importante do mundo. E aí, nós termos um presidente nos Estados Unidos que tem essas características, que são características de negação de avanços civilizatórios, é de fato muito surpreendente. E aí tem muitas análises surgindo. Tem muitas análises, por exemplo, que relacionam o episódio lá daquela votação da Inglaterra, em que a Inglaterra decidiu sair da União Europeia. Brexit. O Brexit, né? Relacionam também a derrota lá na Colômbia do plano de paz. Relacionam o golpe aqui do Brasil e relacionam também, e isso tudo relacionado com um mundo que apostou, vamos dizer assim, no liberalismo econômico extremado nesses últimos 40 anos, né? E um mundo em que, desde 1970, por exemplo, as famílias norte-americanas não melhoram o seu padrão de vida. Estão com uma situação, enfim, de empobrecimento das famílias, e também no mundo todo. Quer dizer, os povos estão, assim, sofrendo um processo de empobrecimento. E aí, vamos dizer assim, o discurso do Trump para este americano médio, branco, né, que acredita que tem direito à prosperidade e à melhora da sua condição de vida, ele soava muito bem, quer dizer, nós não temos empregos aqui por causa dos mexicanos, por causa dos porcos latino-americanos, né, ele chamava os latino-americanos de porcos, nós não temos emprego aqui por causa dos chineses, por causa da globalização, então nós temos que acabar com isso. E hoje a imprensa, inclusive, noticia que ele está ameaçando deportar 3 milhões de latino-americanos logo no início do seu governo. Então, eu acho que... De imigrantes, não só latino-americanos, de imigrantes. De imigrantes, qualquer parte do mundo. Imigrantes, mas basicamente o que tem de imigrantes ali, basicamente, são os latino-americanos, assim, é o maior contingente. Então, porque é de fato o contingente de maior pobreza, enfim, na Europa tem sido muito mais de africanos, né? A ocupação do espaço europeu mais por africanos e a América do Norte mais por latino-americanos. Mas eu acho que este episódio, ele nos coloca um tema muito importante, que é esse tema. Quer dizer, a ideologia do livre mercado não foi capaz de produzir a prosperidade que ele prometeu.
e, ao contrário, ameaça jogar o mundo numa nova era de incertezas, de ameaças semelhantes àquelas que nós tivemos com a ascensão do fascismo italiano, do nazismo alemão, né? Porque esses partidos de extrema-direita europeia ficaram muito felizes com a vitória do Trump, e isso efetivamente aponta um cenário, vamos dizer assim, de deslocamento das forças políticas que até muito recentemente, sejam os conservadores, sejam os socialistas, e no caso dos Estados Unidos, até os republicanos, a maioria dos republicanos não apoiou o Trump, né? Os principais, os ex-presidentes norte-americanos não apoiaram o Trump, porque ele efetivamente rompe com uma ordem e ameaça colocar o mundo numa situação de extrema instabilidade, e evidentemente isso não é pouca coisa numa nação sentada em cima de um paiol, né, de bombas nucleares como são os Estados Unidos. Então, isso efetivamente é um cenário muito novo. Hoje se desenha uma aliança política entre o Putin na Rússia, né, um ultranacionalista também, enfim, com o Trump nos Estados Unidos. Ninguém consegue imaginar o que isso significa para o mundo. Mas uma das coisas, Tarcísio, que eu gostei é que o partido do Trump não apoiou ele na eleição. O partido dele não apoiou ele. Só que agora ele está chamando o partido para governar. Então, isso é um bom sinal. É um bom sinal. Porque eu acho assim, ó, que hoje política sem partido não existe. Não existe. Eu digo sempre que dos grandes mal do Brasil é essa pulverização política. Onde vários partidos pequenos, que não têm sustentabilidade nenhuma, né, estão ali só para tirar votos. Então, o Trump está chamando o partido dele para governar. E hoje, ele anunciando uma parte já do seu gabinete, ele já chamou gente do partido dele. Mas na vida dele não vai ser fácil, né? Mas ele vai ter que, até porque mesmo os republicanos tendo maioria no Congresso, eles vão ter que homologar ainda a candidatura dele, né, como presidente. Ele não está, né? Não, mas isso não tem hipótese. Eu acho que também não tem hipótese. Ok, mas ainda não está 100%. Ele precisa passar por esse processo, que eles elegeram a maioria do Congresso americano, né? Os partidos que apoiavam, que estavam na coligação dele. Mas eu vejo também que ele é uma eminência parda, né? Eu vejo que o Trump, e eu falei isso aqui na segunda-feira passada, quando ainda se pensava que ele não poderia ganhar as eleições, eu falei e penso isso, que ele representa a maioria do pensamento dos americanos. Ele é o espelho da maioria dos americanos, eles pensam como ele, né? Eles são individualistas. Eu vou te dizer mais, cara, ele se elegeu. Não quer dizer que o que ele falou, ele vai cumprir. Ele falou que os americanos queriam ouvir para poder fazer todo o trabalho. Mas ontem ele já confirmou a parte disso, né, Ivan? Confirmou porque ele já não está mais em campanha. E outra questão, ele também, ele sozinho não tem força. Ele tem o Congresso que vai ficar no pé dele. E ele tem que rezar de acordo com o Congresso. Mas o presidente tem muita força. O presidente dos Estados Unidos tem muita força. Não sozinho. O sistema presidencialista, ele é muito forte. Assim como o Obama não conseguiu colocar uma série de coisas que ele queria por não ter a maioria no Congresso. Eu acho que mesmo sendo republicano... O presidente americano, ele tem muita força para desmontar. E tem muita dificuldade para montar. Entende? Para desmontar coisas, para desmontar processos que estão em andamento, ele tem muita força. Mas para aprovar um novo projeto é mais complicado. Por exemplo, o Obama não conseguiu implementar o programa de saúde dele. Exatamente. Não conseguiu aumentar o salário mínimo. Do desarmamento, os Estados Unidos também não conseguiu. Não conseguiu implementar o desarmamento. Então, quer dizer, eles nem falam em desarmamento, eles falam de não vender fuzil, controle de não vender bazuca, de não vender canhões, né? É isso. É uma metralhadora, é um fuzil. Então eles nem falam em desarmamento, eles falam controlar as armas mais poderosas. Mas eu acho que eu concordo que o Trump falou aquilo que o americano médio quer ouvir.
Mas por que o americano médio quer ouvir o que o Trump falou? Porque eles passaram por problemas sérios, graves. Mas eu acho 2011, em 2002, com as Torres Gêmeas, foi 2002? Não, 2001. 2001, com as Torres Gêmeas. A partir dali, o povo americano se fechou. Eu tenho amigos americanos e esse Ivan, mas eu acho que é anterior a isso, sabe? Eles se fecharam. Não, ali eles botaram um cadeado. E eles se fecharam. A perda da sua matriz produtiva, né? Quando começaram a perder muitos empregos para os países asiáticos, lá no final da década de 70, eu acho que ali começa a preocupação destruir deles, a maior, o sonho americano, com a imigração. Né? Mas por causa do emprego. Por causa do emprego. Por outros problemas. Que é um fenômeno anterior a isso. Pelo emprego, por várias situações que antes não tinha. Nós temos muitos imigrantes dos Estados Unidos, e até nós estávamos falando esse final de semana com os americanos, que são do Oriente Médio. Mas agora, ele está esquecendo a própria história da família dele, né? Eu comentava com o Tarcísio antes aqui, o avô dele é um imigrante nos Estados Unidos, ele veio da Alemanha, né, e foi para lá se instalou junto a onde era explorado as minas de ouro. Mas não é culpa dele, os próprios americanos, os próprios imigrantes que hoje têm o Green Card, tá, que moram há 10, 15 anos nos Estados Unidos, são contra a imigração. Isso eu estava acompanhando o noticiário. Mesmo, né? Mexicano, costarriquense, etc. Eles querem o que o Trump está implantando. E são imigrantes. Está entendendo? Não é a cabeça tão somente do americano, porque essas pessoas também votam nos Estados Unidos. Mas está gerando um grande clima de insegurança no país. Agora, eu acho que o ponto central da eleição do Trump é o ponto da crise econômica mundial e da crise econômica norte-americana. Quer dizer, esse fato de que as famílias norte-americanas estão mais pobres, que faz muitos anos que elas não melhoram o seu padrão de vida, que hoje, segundo estimativas, de cada 10 americanos, 7 estão no programa de alimentação do governo federal. De cada 10 americanos, 70% dos americanos estariam de alguma forma vinculados ao Vale-Refeição do governo norte-americano. Tem mais de 50 anos, né? 51 anos. Exatamente. Então, isso... Bolsa Família deles lá tem 51 anos. E isso é um fato que é extremamente importante. Por quê? Porque, na verdade, eu acho que isso é o centro daquilo que eu procurei expressar aqui. Esse ultraliberalismo econômico que vem com a globalização, a negação da presença do Estado na economia, que é o que hoje vigora praticamente em todos os países do mundo, não tem produzido uma melhora das condições de vida da população. Ao contrário, tem produzido um processo de concentração, de hiperconcentração de renda nas mãos de muito poucos e de perda do controle vamos dizer assim, da renda a partir da produção. Hoje a maior parte da renda se dá no mercado financeiro, não é mais no trabalho produtivo. Mas eu acredito, deputado, que essa questão, ao contrário do Brasil, lá o americano, digamos que 70% tem esse usufrui desse benefício, lá eles não querem usufruir do benefício. Lá eles lutam para mudar o país, para não se utilizar do benefício. Enquanto aqui no Brasil é o contrário. Aqui se quer, as pessoas que se utilizam desse benefício querem se perpetuar utilizando esse benefício até o fim da vida. Mas me parece que existe uma diferença. A mentalidade do americano é diferente. Parece que existe uma diferença exatamente no nascimento dessa necessidade, né? Sim. Lá nós estamos falando de alguém que viveu um outro tempo, que quer voltar a viver esse tempo. Sim. Aqui a gente está falando de um padrão básico de vida que ainda não chegou para grande parte da população. Aqui nós tivemos um grande número de Eu tenho dúvida se isso muda pobreza. enquanto a gente não pensar de uma forma global. Vamos discutir isso na volta do intervalo? Deixa eu só dar um dado assim para um pouco nessa linha assim. Na verdade, por exemplo, nas famílias norte-americanas são muito endividadas por causa da educação. E o Trump, por exemplo, ele usou uma expressão jocosa sobre isso. Perguntaram para ele: vem cá, tu vai fazer algum plano de refinanciamento das dívidas das famílias? E aí diz ele: não vou fazer, porque quem não tem dinheiro não tem que estudar. Né?
É um perdedor, né? É um loser, né? Esse é o pensamento padrão do de americano. pensamento dele. Não só dele, da maioria dos americanos. Né? Mas Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta já já.